Louvado seja Deus. Pai do Senhor, irmãos, graças nós damos a Deus de poder estar na casa do Senhor, para exaltar o seu santo nome, prestar cultos de adoração ao único Deus verdadeiro, santo e justo, o nosso amado Salvador. A Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24, nós vamos ler dos versículos 36 ao 43. Vamos ler. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Senhor, nós te damos graças pela sua eterna bondade e misericórdia para com as nossas vidas. Não somos dignos de chamar pelo teu nome, não somos dignos de estar na casa do Senhor, mas o teu grande amor, a sua grande compaixão para conosco, nos resgatou deste mundo de trevas, do mundo de pecado, e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Hoje, ó Deus, pela graça e pela virtude do seu Espírito, podemos te louvar e engrandecer o seu nome. Fala conosco nesta noite mais uma vez, pela sua palavra, pelo poder do seu Espírito, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Alerta, Jesus está vindo. Nós sabemos, irmãos, que algo sobrenatural está para acontecer no planeta Terra. Nós sabemos que o mundo em breve verá a glória do Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor. Inclusive a Bíblia diz que naquele dia vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. A igreja de Jesus, ela está em alerta. Ela sabe que em qualquer momento o Senhor pode voltar. E isso não é dúvida no meio dos cristãos. Mas acontece, irmãos, que até mesmo as pessoas do mundo questionam e perguntam entre si mesmos sobre a questão do fim do mundo. E nós vemos livros escritos sobre o fim do mundo, nós vemos filmes falando acerca do fim do mundo. E para as pessoas o fim do mundo é uma catástrofe, será um desespero, serão angústias, serão momentos de terror, momentos de trevas. Porque é o que eles entendem, é o que eles sabem do fim do mundo.
a deterioração de tudo que tem nessa terra, de tudo que há no planeta. E nós sabemos e estamos sentindo que esses dias estão se aproximando. A gente sente o cheiro da vinda de Jesus. O mundo também está em expectação, ainda que não compreendem. Mas nós sabemos, como disse o apóstolo Paulo, em quem temos crido, e que Ele, Jesus, é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. Por isso a Bíblia e o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, sempre alertaram os cristãos de todos os tempos, para que fiquem alerta, para que não nos sejamos pegos de surpresa, mas que aquele dia nós estejamos preparados para estar com o Senhor para sempre. Nesses versículos que nós acabamos de ler, dos versículos 36 a 43, é um sermão aonde Jesus ele vai para o sermão das oliveiras, para o Monte das Oliveiras. Eles acabam de sair, irmãos, Jesus acaba de sair do templo e os apóstolos ficaram admirados com a construção do templo e ficaram maravilhados com tudo isso. E Jesus fala para eles: vocês não veem tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derribado. Ainda que eles estavam encantados com o templo, com a glória daquele templo, Jesus disse que isso tudo vai ser derribado, tudo isso vai ser destruído. Jesus então caminha com seus apóstolos, com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. E ainda baseando naquilo que Jesus falou, que aquele monte não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado, eles fazem então uma grande pergunta. No versículo 3 do capítulo 24, ele faz umas perguntas, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Esta é uma pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esta é a questão do mundo, irmãos. As pessoas estão procurando sinais sobre o fim do mundo. As pessoas estão preocupadas e fazem perguntas sobre a questão do fim do mundo. Como vai ser o fim do mundo? Quando vai acontecer o fim do mundo? Já houve falsas profecias, falsas revelações. Atualmente a humanidade toda está preocupada e eles dizem que pode vir uma terceira guerra mundial, e especialistas no assunto diz que será inevitável a terceira guerra mundial. Quando nós olhamos para Israel, para os conflitos que está acontecendo atualmente, isso muitas das vezes nos preocupa e dá-nos um pensamento: será que já é o fim de todas as coisas? Mas são grandes sinais. Sim, mas Israel sempre esteve em conflito. Mas Jesus disse que com as dores de parto, a mulher que está para dar luz, essas dores de parto iam aumentando e acelerando. Por isso Jesus falou que haveria terremotos, pestes, pais contra filhos, né? O amor de muitos esfriariam, e esses sinais seriam um dos grandes sinais que nós estamos nos aproximando para o fim do mundo. E fica esta pergunta no ar: mas quando será o fim do mundo? Será que vai ser agora? Eles fazem temas de novela, fazem temas de carnaval em relação ao fim do mundo, e as pessoas ficam perturbadas, as pessoas ficam inquietas, e na verdade elas não têm uma solução para esse tipo de problema, e não sabem realmente o que vai acontecer. E muitos dizem, e muitos deles às vezes rogam, irmãos, e batem no peito e acham que isso não tem problema nenhum, que pode vir o fim do mundo, que dizem que até mesmo está preparado para encarar o fim do mundo. Então Jesus, os apóstolos fazem esta pergunta a Jesus: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, no capítulo 24, ele fala sobre a sua segunda vinda, quando ele virá em glória. Então, a partir do versículo 36, ele responde essa pergunta aos discípulos, mas de uma forma analítica.
Ele responde, mas daquele dia, no versículo 35 ele diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Aí Jesus fala, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o ano. Os adventistas marcaram para 1844 e deram com os burros na água. Os testemunhos de Jeová marcaram a vinda do Senhor e o fim do mundo para 1916 e tiveram um grande erro com esta marcação. Quando Jesus disse que ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos, mas unicamente o meu Pai. Se o próprio Jesus disse ninguém sabe, nós entendemos, irmãos, que é uma grande tolice marcar o dia, a data, a hora da vinda de Jesus. Todos quantos profetas fizeram isso, se deram mal, erraram, porque realmente não dá ouvido que Jesus falou. Mas temos uma coisa, nós não devemos, irmãos, nos preocupar com data. A questão é que nós não devemos preocupar que dia vai ser isso, essa não é a nossa preocupação. Jesus não falou isso para nós nos preocuparmos com essa data, mas também, irmãos, nós não podemos ignorar a sua vinda. Não podemos esquecer que Jesus está para voltar. Não podemos deixar de lado a grande doutrina da vinda do Senhor, da volta do Senhor, para buscar o seu povo, para resgatar a sua igreja e também como o fim do mundo. O dia da sua vinda, ninguém sabe. Deus não revelou esse dia. Por quê, irmãos? Para que seu povo esteja sempre em vigilância. Nós sabemos que ele virá, nós sabemos que o fim do mundo vai chegar, nós sabemos que as coisas estão acontecendo. A gente olha para os sinais, a gente olha para as escrituras, o esfriamento, muitas igrejas andando para o caminho da apostasia, que é um dos sinais também da vinda de Jesus e do fim do mundo. Mas nós temos que estar firmes, preparados. Nós não sabemos, você não sabe o dia e nem a hora, o dia e o momento em que isto vai acontecer. Mas nós temos que ter vigilância. E Cristo, irmãos, o nosso Senhor, Ele falou isso várias vezes para chamar a atenção. Veja isso no versículo 42, versículo de número 44, versículo de número 50 e no capítulo 25 do versículo 13, com o mesmo tema acerca da vinda de Jesus. Ele diz as expressões no versículo 42, porque não sabeis. No versículo de número 44, a hora em que não penseis, a hora que ninguém está preocupado. No versículo de número 50, não espera e não sabe, ninguém espera e ninguém sabe. E no capítulo 25 do versículo 13, Jesus afirma, porque não sabeis. Então, ninguém sabe o dia e a hora. Mas o que Jesus está querendo falar para nós? Que nós precisamos de ter uma vida santificada, nós precisamos ter uma vida de piedade, nós precisamos ter uma vida de temor e tremor diante de Deus, temer o Senhor, temer a sua palavra, ouvir a sua voz, ficar atento às escrituras, porque o tempo do fim já chegou, a vinda do retorno de Cristo está próximo. Por isso Jesus nos advertiu várias vezes nesse versículo, vocês não sabem o dia, a hora em que vocês não penseis, portanto estáis vós apercebidos também, disse o Senhor Jesus. Isso é para a nossa igreja, irmãos. Então cada dia da nossa vida precisa levarmos uma vida de santificação, uma vida de pureza. Jesus disse, a cada dia o seu mal, cada dia mais buscando ao Senhor, enfrentando este mundo em verdade, com a palavra, numa vida de santificação, numa vida de oração, numa vida de leitura das escrituras, que é o norte que o Senhor nos deu, e nós não vamos errar, irmãos. Quem estiver em oração, quem estiver com as escrituras lendo, comendo a palavra, se alimentando da palavra, não vai errar o caminho. Jesus disse que Ele é o caminho, você sabe disso, Ele é a verdade, as escrituras, e Ele é a vida. Quem segue o caminho, quem recebe a sua vida, recebe a verdade, recebe a vida eterna, e nós não vamos ficar confundidos, porque o Senhor já nos alertou.
Perguntaram ao Senhor Jesus ressuscitado, irmãos. Jesus já havia ressuscitado, já estava em glória. Em Atos, no capítulo 1, versículos 6 e 7, perguntaram ao Senhor: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus manda os discípulos ir para se encher do Espírito, ficar lá até que o Espírito descer sobre vós. Eles, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de uma luz maior, de um entendimento, fizeram a pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel? Como se Deus e Jesus Cristo estivessem preocupados com o reino em Israel. Mas Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não nos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Impressionante e interessante, porque o Espírito que estava sobre os apóstolos no Novo Testamento, também estava sobre Moisés, há 3.000 anos atrás. Em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 9, Moisés escreveu: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas é para nós. Deus encoberteu as coisas e não quis revelar. E se algo não é revelado para nós na Bíblia, irmãos, não é necessário então para realizar a verdade em nossas vidas. Se não está revelado, não vai nos edificar. Se não está revelado, não precisamos nos preocupar. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a sua palavra. Jesus disse: nem os anjos, irmãos, nem os anjos, mas unicamente o meu Pai. Quando Jesus fala a expressão nem os anjos, é por quê? Porque os anjos têm um alto grau de intimidade com Deus, contempla a face do Senhor constantemente, e nem os anjos que estão diante do Pai sabem o dia e nem a hora da vinda de Jesus. Jesus disse: mas unicamente o meu Pai. Meros mortais querendo revelar coisas que Deus não revelou, meros mortais querendo conhecer coisas que não foi revelada ao coração do homem. Isso não nos importa. Nos importa é obedecer à voz do Senhor. Em Marcos capítulo 13, 32, Jesus disse: nem o Filho, senão o Pai. Jesus, na ocasião, em sua humanidade, ele deixou certos atributos, irmãos, inclusive a sua onisciência. Jesus poderia ter usado da sua onisciência, da sua onipotência, mas a sua onisciência, em certos pontos, em certos assuntos, ele se destituiu de sua glória, ele se despojou da sua glória e se fez homem para mostrar à humanidade que realmente ele era homem, sofredor, que ele era um servo sofredor, homem, 100% homem. Então, na condição de homem, quando Jesus falou nem o Filho, em Marcos 13, 32, mas unicamente o meu Pai, Jesus quis dizer: eu sou homem aqui na terra, e nem o meu Pai não me revelou, e eu não manifesto como Deus na minha onisciência. Nem o Filho sabia da vinda dele, do seu retorno para concluir a história da humanidade e o fim do mundo. William Barclay afirma que a especulação sobre o tempo da segunda vinda de Cristo não é nada menos que blasfêmia. Quem procura saber sobre a vinda de Cristo, especular sobre esse assunto, é uma blasfêmia, pois quem assim faz está buscando arrancar de Deus segredos que pertencem somente a Deus. O nosso dever não é especular, mas vigiar. Especular não é o nosso dever. Em 1 João 3,3 ele disse: qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim também como ele é puro. Jesus, então, irmãos, ele continua explicando aos seus discípulos quando vai ser o fim do mundo, a sua vinda em glória e com poder. No versículo 37 ao versículo 39, ele diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé. Noé e a sua família ilustram o milagre de Deus.
onde preservava os fiéis no meio da salvação, usando a arca. Quando Noé ele entra na arca, ele é preservado do dilúvio, pois antes do dilúvio, todos da família de Noé, irmãos, estavam dentro da arca protegidos. Eles não enfrentaram o dilúvio, estavam em Cristo. Cristo simboliza a arca, e Jesus cita aqui a arca de Noé. Como foi nos dias de Noé? Assim fizeram, irmãos, e o povo lá fora fazia o quê? Comiam, bebiam, davam-se casamento, e não se preocuparam com Noé, não se preocuparam com o velho Noé. No versículo 38 da parte B, Jesus disse: até ao dia que entrou na arca. Eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, preocupavam somente com a sua vida, até o dia em que entrou na arca. No versículo 39, na parte A, Jesus disse: eles não o perceberam. Versículo 39 da parte A: e não o perceberam, eles não deram conta, não tiveram importância. Noé entra dentro da arca com a sua família, os animais entram dentro da arca com a sua família, e eles não deram importância, pois os interesses comuns da vida, irmãos, impediram as pessoas de ouvir a mensagem de Noé e obedecer. Estavam muito preocupados com a vida deste mundo, com os prazeres deste mundo, com os interesses desta vida, e esqueceram da mensagem do velho Noé, ficaram nas coisas boas desta vida, perderam o melhor. Jesus fala: até que veio o dilúvio, no 39 da parte B. Eles ficaram tão preocupados com esta vida, ficaram tão preocupados com as coisas desta vida, até que veio o dilúvio. Interessante as expressões de Jesus, né? Até, porque depois veio o dilúvio. Muitas pessoas dizem: Jesus está vindo. As pessoas perguntam isso, irmãos, mas não largam o mundo, estão apaixonadas pelos prazeres deste mundo, semelhante aos dias de Noé. Aqueles dias foram caracterizados na época de Noé pela impiedade e pecaminosidade. Em Gênesis 6,5, a Bíblia diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente na época de Noé. O Senhor viu que todos eles estavam em degradação espiritual, distante do Senhor, ninguém buscava Deus. Essa questão de homossexualidade, irmãos, isso é mais antigo do que nós pensamos. Eles estavam depravados, havia muita idolatria, demonismo, ninguém buscava Deus. O coração dos homens era o mar continuamente, todos os dias, todos os momentos. Eles só queriam depravação. Deus falou: vou destruir esta geração, vou destruir toda a terra que eu criei. Assim Deus determinou, porque era só mar continuamente. Os homens pecadores, materialistas, hipócritas e ímpios sempre foram rebeldes diante de Deus, irmãos, sempre recusaram a sua palavra da verdade. Noé pregou por 120 anos, ninguém deu crédito, exceto a sua família. Noé pregava de manhã, pregava de tarde, pregava de noite, um dia, 2 dias, e construindo a arca por 120 anos. Pensa bem, irmãos, pregando esta palavra que nós pregamos hoje aqui também. A mesma graça que estava sobre Noé é que está sobre a igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Mas o mundo não deu crédito, o mundo diluviano rejeitou a mensagem de Noé, assim como o mundo hoje rejeita a mensagem verdadeira do Evangelho nos dias de hoje. Por isso Jesus faz essa comparação. Não é para se esperar algo diferente a isso, irmãos. O espírito que estava sobre aqueles homens é o mesmo espírito que está sobre os homens de hoje. O espírito não mudou, é o mesmo espírito. Por isso que endurece o coração, por isso que zombam das escrituras, por isso que zombam das igrejas, por isso que criticam pastores, por isso que criticam os crentes na terra. É por isso que há muitas perseguições, muitas calúnias contra as igrejas. As trevas vão aumentando, o pecado vai aumentando, os homens vão se distanciando, o ateísmo vai crescendo cada vez mais. Eu li uma notícia essa semana que em 10 anos 10.000 igrejas fecharão só na Alemanha. 1.000 igrejas por ano, só para os irmãos terem uma ideia.
As igrejas verdadeiras, as igrejas fiéis, que querem levar as coisas de Deus a sério, que não se compartilham com este mundo, estão cada vez mais ficando vazias, porque o mundo não quer ouvir o verdadeiro evangelho, não querem ser exortados, não querem ouvir a palavra de Deus. É os dias que nós estamos vivendo e atravessando. Está tudo bem ficar dentro da igreja, não tem problema, eu reúno, eu vou de manhã, talvez eu vou até de tarde, mas não pode ser exortado, não pode ser confrontado. O povo tem que ficar à vontade, o povo tem que fazer o que quer, ninguém pode mexer com a vida dele, o pastor não pode, o ministério não pode falar a palavra para confrontar, eles não aceitam. É os dias, é o espírito de rebeldia, é o espírito de maldição, irmãos, que afeta o mundo e também vai de encontro à igreja do Senhor. Por isso que estamos vendo o materialismo, o ateísmo crescendo. Nunca surgiu tanto ateu nos dias que estamos vivendo. Bruxaria, demonismo, as pessoas para serem famosas, irmãos, basta falar que está do lado de Satanás e está sendo aplaudido. Existe passeata hoje em dia, aqui no Brasil mesmo, dos Exus, dos centros espíritas. Isso é apologia ao demonismo, apologia a ter pavor das escrituras, apologia para que tenha pavor da igreja, de reunir na igreja, de comunhão com a igreja. São inúmeras pessoas que nós encontramos, que quando pregamos Jesus, eles dizem: eu amo Jesus, eu amo a Deus, e Ele está voltando. Mas esse negócio de reunir não, o pastor pede dízimo, há muita confusão dentro da igreja, muitos irmãos que vivem assim, vivem aquele outro, sempre procurando defeito, sempre procurando problemas para não se ajuntar, e não querem compromisso com as escrituras, não querem compromisso com a verdade, por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades. Jesus então manda esse alerta: igual foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Imagine o sofrimento de Noé, irmãos. Somente a sua família ouviu, sua esposa, seus filhos, suas noras. Um certo pastor falou: eu acho que Noé foi um grande evangelista fracassado. Mas por quê, pastor? É porque ele só conseguiu colocar a família dele dentro da arca e toda a humanidade da época foi perdida. Eu falei: pelo contrário, eu acho que ele foi um grande evangelista. Ele conseguiu convencer as pessoas mais difíceis, que são da sua família, aqueles que conhecem, é sinal que ele tinha um bom testemunho dentro da sua casa. E os outros todos foram condenados porque não ouviu a palavra de Deus. Então, irmãos, as coisas vão piorar, a coisa vai ficar mais degradante, vai ser mais difícil. As trevas estão vindo com muita força sobre nós. O mundo está cada vez mais virando um monstro, cada vez mais. O espírito do anticristo já sopra nos 4 cantos da terra. Eu sempre falo, se Jesus viesse poderoso, cheio de joias, cheio de ouro, com muito dinheiro no Banco do Brasil, uma conta bancária na Caixa Econômica, nos melhores bancos aqui do mundo, se Jesus viesse cheio de pompa e de glória, ele seria aplaudido. Mas ele veio pobre, ele veio humilde, montado no jumentinho. Esse Jesus não tem valor. Mas quando ele vier agora, o anticristo, vier com toda a sua pompa, com toda a sua glória, cheio de vernáculo, cheio de influência, cheio de tecnologia, cheio de sabedoria e com muito dinheiro, o mundo vai abraçar o anticristo. É isso que o mundo está esperando. Jesus está alertando aqui o fim dos dias. Jesus está avisando que esses dias estão se aproximando, e nós não podemos ser cegos, irmãos. Os nossos olhos precisam ser abertos. É necessário que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor e viver de joelhos diante dele, ouvir a sua palavra, que é o nosso caminho, para que nós não sejamos enganados por esse mundo de trevas, porque o Senhor está alertando o seu povo. Igual foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Esse espírito maldito que está sobre a humanidade, irmãos, nós não podemos achar que isso é brincadeira. O evangelho puro e genuíno e uma vida de piedade longe do mundo não interessa a muitos ouvintes. As pessoas não querem ser piedosas, mas pelo contrário, querem ser depravadas. Você entra no supermercado, você entra no quilão, você entra num ambiente para
Você vê as pessoas sendo depravadas, as mulheres estão depravadas, os homens estão depravados, os homens estão cada vez mais depravados, falam palavrão à vontade. Você vê palavrão hoje na televisão, você vê palavrão no Instagram, em qualquer lugar. O mundo está alvoroçado, porque eles não querem ser piedosos, querem ser depravados, mentirosos, orgulhosos, soberbos, vaidosos, gananciosos, cada vez mais afortunado. Dinheiro é o que manda neste mundo. O Deus dinheiro dominou o coração da humanidade através do espírito do anticristo, e eles estão cada vez mais se distanciando da pureza e da simplicidade que há em Cristo. Não reconhece mais a glória do Senhor. E como ficou difícil de pregar o Evangelho para as pessoas. Parece que precisamos ter amizade com elas, parece que precisamos abraçá-las para encostar na vida delas, mas elas não têm interesse espiritual quando nós falamos do amor de Jesus para elas. Estão cegos, comichão dos ouvidos. O espírito deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Não tem mais o conhecimento do Senhor. O demônio cegou o coração das pessoas, amarrou o coração das pessoas. Somente, irmãos, muita oração, jejum, oração, palavra de Deus, jejum, oração, vida de santidade, é que vamos influenciar o mundo. Se formos igual a eles, nós vamos cair nas malhas do anticristo. Nos dias de Noé, aquela geração não estava preparada para o dilúvio. Como nos dias de hoje, essa geração não está preparada para a vinda de Jesus. Vocês conhecem pessoas que vocês convivem, amigos, parentes, que falam de Jesus naturalmente. Vocês conhecem, vocês convivem. Pessoas que estão falando, não, mas você sabe que não tem uma vida condizente com a palavra de Deus, mas fala de Jesus, né? Eles não estão nem aí. Nossa, o Senhor é maravilhoso, né? Certa feita, uma moça procurou eu e a Vani para fazer um curso de teologia. Envolvida no mundo, só pratica as coisas do mundo e veio nos procurar. Falei, mas para que você quer fazer um curso de teologia? Não seria melhor primeiro você conhecer a Jesus? Porque curso de teologia não vai te resolver a sua vida em nada. Então as pessoas estão enganadas por não conhecer Jesus. Que vai adiantar o curso de teologia se ela não conhece Jesus primeiro? Primeiro Jesus, mas quer mostrar, irmãos, que está com Deus. Então não esperava que recebia aquela palavra nossa. Vamos aplaudir ela quer fazer um curso de teologia, que maravilha, fazer um curso de teologia em pecado, em bebendo, fumando, prostituindo, fazendo tudo que o mundo quer, mas quer fazer curso de teologia. Falei, para quê? Para você se perder, eu falei. Para você se perder com o curso de teologia. As pessoas pensam que vão conhecer Deus, conhecer Jesus, fazendo o curso de teologia. A gente conhece Jesus, irmãos, lendo as Escrituras. A gente conhece Jesus orando. Não tem nada melhor para conhecer Jesus do que oração, intimidade com Ele. Você sabe com Ele, você sabe tudo que Ele fala com você, através da oração, da comunhão. E a palavra, oração, palavra, palavra, oração, oração, palavra, palavra, oração. Você vai conhecer o Senhor, vai ser o teu grande amigo. A pressão vai sair, os problemas psicológicos vão sair. Não há mal que resista ao poder da oração e a palavra do Senhor, que a palavra de Deus é vida e eficaz, irmãos. O próprio Senhor falou isso em Hebreus. Poderosa para penetrar as divisões da alma, do nosso espírito, a divisão da alma e do espírito. A palavra penetra ali, irmãos, e vai tirar os problemas que há nos nossos corações. Em Tiago 5,9, Tiago disse: eis que o juiz está à porta. Todos os apóstolos falaram sobre isso, irmãos, sobre a vinda de Jesus. Aí o Senhor Jesus continua então nos versículos 40 e 41, os dois juntos será levado um. Vejam aí, no versículo 40 ele disse: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. No versículo 41, estando duas moendo, no moinho será levada uma e deixada a outra. Veja que primeiro ele fala dois homens no campo. Estarão dois homens no campo trabalhando, dois homens lá com seus afazeres, né? Eles podem ser pais, podem ser filhos, eles podem ser irmãos, eles podem ser amigos de longa data, mas logo estarão separados.
estão lá na empresa trabalhando, os dois grandes amigos, né? Estão numa grande indústria trabalhando, são dois grandes amigos, ou o pai é o dono daquela empresa, está o pai e o filho lá trabalhando, são os dois grandes amigos, mas Jesus está avisando, logo eles vão ser separados eternamente, não é separados por um momento de tempo, é isso que Jesus está falando, eles logo serão separados, estão os dois no campo, no trabalho, será levado um e deixado o outro, porque um pela graça colocou a sua fé em Cristo para a sua salvação, porque um acreditava que Jesus estava voltando e tinha uma vida de santidade, uma vida de pureza, mas o outro não acreditava, o outro rejeitou a oferta da salvação em Cristo. Irmãos, é justamente isso que Jesus aplicou para nós nos dias de hoje, que Ele quis falar isso para nós, os nossos amigos, nosso patrão, o nosso pai, o nosso filho. Um tem fé e o outro não. Um acredita e o outro não. Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Isso indica uma separação eterna permanente. Jesus virá em um momento desconhecido para ambos. Nenhum dos dois, nem o que tem fé e nem aquele que não tem, vai saber o dia e a hora. Jesus disse: somente quem está em Cristo estarão eternamente seguros na arca, porque um está vivo espiritualmente, mas o outro está morto espiritualmente, não consegue ouvir a Deus, ele ouve a mensagem, mas entra no ouvido e sai no outro, ele fala de Jesus, mas ele não tem Jesus no seu coração. Você pergunta uma pessoa: você quer aceitar a Jesus? Ela fala: eu já tenho Jesus na minha vida. As pessoas pensam que Jesus é brinquedo. As pessoas não conhecem quem é Jesus, mas só estarão seguros, irmãos, quem estiver na arca. É isso que Jesus falou aqui, os dias de Noé. É só quem estiver na arca que estão seguros. E a arca não é aqui dentro da igreja, a arca está em Jesus. Tem muita gente que pode estar dentro da igreja, mas não está dentro da arca que é Jesus. A arca está em comunhão com Deus, em comunhão com o Filho do Homem, para que não seja levado, como foi levado aqueles nos dias de Noé, e foi deixado aqueles dentro da arca. E no versículo de número 41, Jesus disse: estando duas moendo no moinho. Agora Jesus fala de duas mulheres. Aqui também isso é a mesma coisa. Essas mulheres podem ser mãe, pode ser filha, pode ser irmãs, colega de trabalho, amigas de longa data, né? Mas aí Jesus fala que os seus laços serão quebrados para sempre na vinda de Jesus. Grandes amigas, mas nesse dia vai se separar para sempre. Acabou as amigas, acabou a comunhão da mãe com a filha aqui na terra. Acabou a comunhão daquela amiga que tinha com a sua amiga, com a vizinha aqui da terra, acabou, porque Jesus levou, estavam duas lá moendo no moinho, trabalhando no moinho, mas Jesus levou uma, o tempo levou uma, mas deixou a outra. Uma está preparada, a outra infelizmente não colocou a sua fé em Cristo, como no caso dos homens. Então devemos prestar atenção a estes avisos, irmãos, e nós precisamos que a palavra de Deus entre no nosso coração, e que nós precisamos receber a exortação da palavra de Deus, para nós não sermos pegos de surpresa, para nós não cairmos na tentação do adversário. Nós precisamos prestar atenção. Um de cada pai estava preparado, ele ou ela conhecia os ensinamentos de Jesus e estava à espera do mestre em obediência. O outro de cada par não estava preparado, porque ele ou ela tinha ignorado os ensinamentos de Jesus. Sempre a ignorância, ouvir e não receber a palavra. Nós precisamos ouvir e dar crédito à palavra, entender que quem é maior do que nós é a palavra de Deus. A passagem sobre Noé mostra claramente que a fé, ela não é estática. A fé, ela não é estática, ela precisa ser mobilizada, ela é dinâmica. A fé resulta em obediência.
A Bíblia fala que Noé era um homem de fé, mas Noé era um homem de ação. Noé não tinha uma fé estática, uma fé estagnada, uma fé parada, mas ele tinha uma fé em que ia para frente. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele foi construir a arca. Quando ele ouviu a voz do Senhor através da fé, ele foi pregar o Evangelho de Jesus. Então a fé, ela precisa ser dinâmica, irmãos, não estática. Eu tenho fé e Deus vai fazer tudo do jeito que Ele quer. Não é assim. Nós precisamos agir de acordo com a nossa fé que Deus colocou no nosso coração, e se esforçar sempre para estar dentro da arca, dentro do barco com Jesus, para nós não sermos levados por este mundo. Pois quem se acha salvo, irmãos, e não tem o espírito de obediência, esse precisa rever o seu cristianismo, porque quem é salvo obedece, quem é salvo é humilde, quem é salvo é piedoso, quem é salvo se humilha aos pés do Senhor, se humilha debaixo da palavra de Deus. E isso que Noé fez, irmãos. O salvo, ele se humilha, ele toma bordoada, mas ele não reclama. Ele apanha, mas ele dá glória a Deus. Ele é incompreendido, mas ele dá glória ao Senhor. Ele não é reconhecido por ninguém, mas ele glorifica o seu Senhor, porque ele sabe que ele tem crido. O salvo está sempre debaixo da graça de Deus. Não é asperoso, não se ensoberbece, ele não se engrandece. Ele é salvo, ele sabe que ele tem crido, ele sabe para onde está indo, ele conhece a voz do seu Senhor, porque ele é salvo, ela é salva. Assim Noé fez com seu Senhor. Ele entrou na arca e levou todos quanto ouviu, a sua família e os animais que não foram rebeldes. Pois a vinda de Jesus, irmãos, será repentina e imprevisível. Ninguém sabe. Repentina e imprevisível. Versículos 42 e 43, Jesus então encerra esta sessão, falando sobre vigiai, pois. No versículo 42, Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Olha que mansidão Jesus estava ensinando para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Pois ou portanto, irmãos, quando ele usa aqui essa palavra pois, vigiai pois ou portanto, é um termo de conclusão. Mas por que Jesus está tirando essa conclusão? Quando Jesus fala vigiai pois, por que ele está tirando a conclusão? É visto do fato que ele virá repentina e imprevisível. Ele tira a conclusão porque ele virá repentinamente, e não é um dia imprevisível em que ninguém sabe. Por isso ele tira essa conclusão. E ele tira a conclusão porque seu retorno trará separação irrevogável e eterna. Então ele tira esse pois, ele fala vigiai pois, porque vai ser triste para você. Vigiai pois, porque vou separar você dos seus parentes, dos seus amigos. Vigiai pois, ele está dizendo. Ele quer que seus ouvintes estejam alertas para aquele dia. Por isso que ele está dando tanta ênfase assim, irmãos. Em Marcos 13:35, Jesus usa a palavra atentos. Estai, pois, atentos. Esta palavra atentos em Marcos 13:35 é um presente do imperativo, irmãos. O que significa? Exige um estilo de vida de alerta. Não é só alerta dentro da igreja, não é só alerta quando você está ou não. É a 24 horas você precisa estar em atento, alerta. Então ele fala, fiquem atentos. No presente do imperativo, é uma ordem que Deus está dando para nós, irmãos. Jesus está dando ordem para nós não se descuidar, mas ficar atento, né? Fazer disso um hábito, ficar acordado, não dormir espiritualmente, abrir os olhos, estar em torre de vigia. É isso que ele está falando. Essa atitude de coração somente é possível pela dependência do Espírito Santo, irmãos. Nenhum de nós conseguiremos ficar atentos se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai sempre nos levar a olhar para Jesus.
O Espírito Santo vai sempre nos levar a olhar para as Escrituras. Por isso que nós devemos estar diante de Deus em constante oração. O Espírito Santo pode nos manter olhando para Jesus em um alerta de 24 horas. Vigiai, pois. O pois, irmão, nos dá o comando para ficar acordado, de não saber o dia e nem a hora da vinda do Senhor. Então Jesus usa essa redundância. Ele usa essa redundância para acrescentar mais ênfase a essa impossibilidade, porque nós não sabemos o dia e nem a sua vinda. Então não deixa de ser uma redundância esse pois de Jesus. Eu estou falando com vocês, eu estou dizendo para vocês, vigiai. E ele encerra então no versículo de número 43, aí ele fala: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele fala, vigiaria e não deixaria minar ou roubar a sua casa. Veja aqui, irmãos, a Escritura usa a figura do ladrão. Em várias passagens da Bíblia, a Escritura usa a figura de ladrão, ou do ladrão, acerca da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses 5,2, o dia do Senhor virá como ladrão. 2 Pedro 3,10, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Apocalipse 3,3, virei sobre ti como ladrão. Veja essa analogia, essa expressão sempre denota o quê? Uma vinda inesperada em julgamento. Quem de nós vai aguardar um ladrão? Se nós soubéssemos que hoje à noite viria aqui um ladrão para roubar a nossa igreja, nós ficaríamos aqui vigiando a nossa igreja aqui, para que ninguém viesse roubar os aparelhos que tem aqui dentro, que lhe interessar. Mas nós não sabemos. Então Jesus faz essa comparação do ladrão, irmãos. Jesus é bem enfático. Veja que ele está bem despertando nós cada vez mais. Ele insiste em despertar em nós, porque nós somos desatenciosos, ouvimos e esquecemos, ouvimos e não colocamos em prática, ouvimos e endurecemos o coração. Jesus está sendo enfático para mim, Jesus está sendo enfático para você, Ele está sendo enfático para nós, para a igreja do século 21, eis que venho sem demora. É isso que Jesus está falando, como ladrão. O ladrão vem sempre roubar e destruir, mas Jesus não vem sobre a igreja como ladrão, irmãos, vai vir sobre os ímpios como ladrão. Ele vai vir sobre os ímpios, sobre os incrédulos, o mundo. Jesus vai vir como ladrão sobre a igreja, ele vai vir como a noiva, como noivo sobre a noiva. Jesus vem buscar a sua igreja, mas ele vem como noivo, e sobre o mundo ele vem como ladrão. E se ele vem sobre o mundo como ladrão, ele exorta para que nós também vigiemos, irmãos, para que nós também não sejamos pegos de surpresa, para que nós também não venhamos concordar com as coisas deste mundo. Aí ele afirma, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Nós precisamos vigiar, tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Dia a dia, sair da igreja pensando no Senhor, chegar em casa pensando no Senhor, vai dormir, ora, pensa no Senhor. Acordou, vai para o trabalho, pensa no Senhor, o dia todo pensando no Senhor. Interessa a sua vida, não é o que os outros dizem, não é o que os outros falam sobre você, não é o que o mundo vai te julgar, é a sua comunhão com Deus, é a sua intimidade com as Escrituras. O que importa é a sua mente envolvida com as coisas de Deus. Deixa o mundo te julgar, porque eles estão perdidos. O Senhor vai vir sobre eles como ladrão, mas sobre nós, a igreja, Ele vai vir como noivo, para buscar a sua noiva santa, ataviada, preparada para o encontro do Senhor. Vamos estar para sempre com o Senhor, e vamos para as bodas do Cordeiro, e vamos casar com o nosso noivo eternamente. Nós somos a noiva, a menina dos olhos de Deus, a noiva do Cordeiro. Um povo zeloso, especial, de boas obras, fracos, cheio de falhas, mas com o amor de Deus nas nossas vidas. Para isso o Senhor quer que nós sejamos santos, estejamos preparados, irmãos, pelo amor do nome de Jesus Cristo.
É só nós olhar para o mundo, ver como que o mundo está e falar: eu não faço parte disso. O meu coração é do meu Senhor, o meu coração pertence ao meu Senhor, e eu não vou sair de dentro da arca. Quando ele trancar a arca por fora, ninguém mais entra. Fechou-se o tempo da graça. Hoje está aberto, mas quando ele trancar, ninguém mais entra. Ninguém mais entra. Só os salvos vão conseguir estar para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos guarde sempre o nosso coração. Eu quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus.